Oi pessoal, tudo bom? Professora Micheli. Nesse vídeo eu vou mostrar a resposta dos exercícios de decomposição de algumas notações. A primeira notação que a gente passou para vocês foi a 351.74-055.2, abre parênteses, 15.3, fecha parênteses, abre aspas, 199, fecha aspas, abre parênteses, 0,46, fecha parênteses, igual 40. No exercício de decomposição, quando a gente se acostuma com a CDU, é mais simples da gente entender o que está acontecendo. Então, o primeiro passo sempre é identificar o que está simples, né? O que está sem sinal, vamos dizer assim, e o que está com sinal e qual sinal é esse. Então, vejam, aqui eu tenho um número simples, sem sinal. Depois, eu tenho um número com hífen. Depois, um número entre parênteses. Depois, um número entre aspas. Outro número entre parênteses, porém começando por 0, e um número começando com igual. Então, eu já vi que eu tenho que consultar alguns lugares diferentes da CD1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu já te digo que esse aqui é um número principal, um número de assunto, e os demais são auxiliares. Com isso, eu vou para o volume 1 da CDU, que é onde estão as tabelas auxiliares e os números principais. Então, vamos começar pelo número principal, 351. A gente sempre faz aquele esquema. Classe 3, Ciências Sociais. Vou abreviar, né? Ela tem um nome comprido. Ciências Sociais. Classe 35. Cadê? 3, 5. Administração Pública, Governo. Tá aqui no pé da página. Três, 5, 1. Aqui só tem 3, 5. 3, 5, 1. Aqui 3503551, atividades específicas da administração pública. 351, atividades específicas. 351.7, já não tem o 7, já vai para o 71, que não nos interessa. Então, já vamos para o 351.74. 351.74, polícia, imposição da observância das leis. Então, 351.74, polícia. Por que não tem o 7? Questão de números vagos, pessoal. Existem vários números vagos na CDU, que faz parte daquela política de inanição. Então, eu já sei que aqui é polícia. Então, a primeira parte do meu número é polícia. Aí temos que consultar a tabela de características pessoais, que é hífen 05. Então, é hífen 0552. Ainda no volume 1, vou lá para o início, onde estão as tabelas auxiliares, e busco a tabela 05. Estamos aqui, tabela 1K, auxiliares comuns de pessoas e características pessoais. O número que eu quero é o 0552. 054, 055.2, pessoas do sexo feminino, mulheres. Então, a minha segunda parte aqui, 055, pessoas segundo sexo e parentesco, ponto 2, mulheres.
Aí eu vou para a tabela de lugar, tabela auxiliar de lugar, que começa com parênteses. Nosso número 815.3. 700. Opa. Aqui. 815.3. 800. Vamos lá. 8, América do Sul. 81, Brasil. 815, região Sudeste. 815.3, Rio de Janeiro. Ainda tem até uma notinha. Subdividir por A a Z. É aquela tabela auxiliar que são dados que não são próprios da tabela. Então, pode haver municípios ou detalhes da cidade que não estão descritos aqui e que eu poderia lançar mão do uso do A a Z. Mas, no caso, eu só quero saber o que é 815.3, né? Então, 815.3, entre parênteses, Rio de Janeiro. Aí, tenho que ir para a tabela de tempo, que tem as aspas. Opa. Aspas. Tabela 1G, auxiliares comuns de tempo. Aqui é importante dar uma olhadinha nessa introdução, né? Que aqui ele vai dizer alguns aspectos. Eu vou destacar aqui. Séculos e décadas. Pode-se indicar séculos e décadas por meio de 2 e 3 dígitos, respectivamente. Por exemplo, entre aspas, 03, século IV. Entre aspas, 19, século XX. Entre aspas, 192, os anos 20. Pô, 192. 199 parece, né? Então, não é anos 20, porque não é 2, aqui não é o 2. Se fosse 2, seria anos 20. Então, aqui é anos 90. Então, já sei que aqui são os 90. Aqui é o RJ. Tabela de forma. Vamos lá. Começa com 0 e é entre parênteses. Eu quero 0,46 na tabela 1D. Subdivisões comuns, 0,4, 0,44, 0,46, artigos de jornal. Então, 0,46, artigos de jornais. O que falta? O igual 40. Vamos lá. Tabela auxiliar 1C de língua. Igual a 00, igual a 2, igual a 4, línguas românicas, igual a 40, francês. Então, eu tenho que aqui é francês. Então, vamos lá. Eu tenho polícia, mulheres, RJ, anos 90, artigos, francês. Posso supor que seja algo do tipo artigos ou artigo de jornal sobre mulheres policiais, porque essa polícia está caracterizando o assunto, mulheres policiais no Rio de Janeiro, nos anos 90, artigo em francês. Certo? Então, eu pude ir com bastante detalhe nesta indicação. O segundo exercício que eu passei para vocês é o da o 329.05281 entre parênteses, entre aspas, 1968 e 043.2 entre parênteses também. Mesma coisa, pessoal. Já começa identificando que existe um assunto, uma tabela de lugar, uma tabela de tempo e uma tabela de forma. Tá? Como que eu sei disso? Aqui não há nenhum sinal específico.
Então, a tabela principal de assuntos me dá condição de não ter nenhuma, de não usar nenhum sinal. Número entre parênteses que começa a partir de 1. Lugar. Entre aspas é tempo. E número entre parênteses que começa com 0 é forma. Então, isso aí é uma coisa que paulatinamente vocês vão decorando. Então, vamos começar pelo assunto principal, 329. Classe 3 nós já vimos, é Ciências Sociais. 32. Política. 329. 328. 329. Partidos e movimentos políticos.